Olá, querido e querida do meu coração, tudo bem com vocês? Eu hoje quero compartilhar com você uma palavra maravilhosa do nosso Deus que vai trazer ao seu coração uma grande alegria, como trouxe ao meu coração. E o objetivo é esse, que tenhamos alegria completa no Senhor. Você tem alegria completa ou você gostaria de ter alegria completa? Então, se esse assunto diz respeito a você ou a alguém que você conhece, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para as notificações para que você possa acompanhar os outros vídeos postados no canal. Compartilhe essa mensagem, queridos. É importante que o maior número de pessoas possível conheçam o poder de Deus. E comente, queridos. Vamos interagir para que a gente possa avançar no conhecimento da palavra de Deus, tá bom? A súplica do justo, a oração do justo tem muito poder em seus efeitos. Isso está lindo, isso é lindo. Então está dizendo que a minha oração, queridos, que a sua oração é poderosa. Ela tem poder, um poder maravilhoso, um poder extraordinário. Então, queridos, o que nós aprendemos com isso? Dito isso, que a oração tem poder e é especificado. Você consegue entender quando você lê? Está dizendo isso, que a oração tem poder, mas ela especifica de quem é essa oração. Não é qualquer oração, é a oração do justo. Isso é muito importante, queridos. É importante que a gente entenda. Você já entendeu, assim como eu entendi, que nós somos feitos justiça de Deus. Nós já aprendemos isso, a gente já leu isso, a gente já ouviu mensagens sobre isso. Nós precisamos crer nessa justiça e crer que nós somos a justiça de Deus. Nossas orações, queridos, quando a gente consegue entender o poder da oração, o poder da oração do justo, a eficácia dessa oração e a condição de justos, de justificados. Quando a gente consegue entender isso, queridos, na nossa oração tem que ficar diferente. A nossa oração precisa ser diferente. Nós temos que focar naquilo que nós sabemos, que nós cremos e que nós precisamos alcançar. Isso é muito importante, porque a Bíblia diz, queridos, que o justo da sua fé viverá. Não é a da fé do pastor, não é a da fé da mulher, do filho, não. O justo da sua fé viverá. E nós sabemos, queridos, todos nós temos uma medida de fé. O Senhor presenteou a cada um de nós com uma medida de fé. E nós precisamos mudar de nível. Nós precisamos que a nossa fé cresça, que a nossa fé se expanda, que a nossa fé seja firme e ela seja a oração de um justo, para fazer a oração de um justo. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então tudo é interligado, queridos. Nós não conseguimos caminhar só com uma parte, só com oração ou só com fé. Nós precisamos ter fé e trabalhar com oração. Isso é muito importante, queridos. Então nós queremos aprender muito sobre fé, muito. A gente vê muito sobre fé, nós gostamos de saber sobre fé, nós gostamos de saber que nível de fé nós podemos alcançar, mas não é só isso, queridos. Nós precisamos aprender muito e muito mesmo sobre a oração. É muito importante que a gente aprenda, queridos, sobre a oração, porque isso vai fazer a diferença nas nossas vidas. Isso vai fazer com que a gente avance, que a gente mude de nível e vire chaves na nossa vida. Nós vamos poder, queridos, avançar nesse conhecimento e a nossa oração vai ficar a cada dia mais poderosa, mais forte, mais edificada. Isso é muito importante. Mas preste atenção, queridos, a oração de quem tem poder? É do justo. A oração do justo tem poder. A oração do justo é poderosa. Então, queridos, quem está habilitado a andar por fé, segundo a Bíblia, segundo as palavras de Deus, do Senhor Jesus? Quem está habilitado a andar por fé, queridos? O justo. Porque é a oração do justo que tem muito poder em seus efeitos. Então, queridos, eu tenho que saber quem eu sou. Eu preciso entender isso sem dúvida nenhuma, sem sombra de dúvida. Não deixar nenhuma sugestão do diabo sobre a minha vida.
questionando se eu sou ou se eu não sou justa, se eu sei ou não sei orar, se eu tenho ou não tenho fé. Satanás não tem poder sobre a minha vida. Eu preciso saber onde eu quero chegar, como eu quero chegar e o que eu estou fazendo para chegar lá. Entendeu? Amém, queridos? Isso é muito importante que a gente entenda. Então nós precisamos saber quem somos e nos lembrar disso no momento da oração. Queridos, quando a gente vai orar, nós precisamos saber quem somos. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos saber, queridos, no momento da oração, que nós estamos adorando, que nós estamos em comunhão, em intimidade com o nosso Pai, que já disse que tudo que nós pedirmos, Ele fará. Isso é muito bom, queridos. Então, nós não somos qualquer pessoa, nós não estamos vivendo uma vida de qualquer forma, aleatoriamente. Nós somos justos, justificados por Cristo Jesus. Isso é muito importante que você entenda, queridos. É muito importante que eu entenda, porque isso faz a diferença nas nossas vidas, nas nossas orações e naquilo que nós estamos vivendo diante de Deus, diante do Pai. Isso é muito importante que a gente entenda e que a gente aprenda a cada dia, para que a gente possa desfrutar disso com muita graça, com muito poder, queridos. Vamos ver o que está escrito em 2 Coríntios, queridos. Vamos lá. 2 Coríntios. É muito importante que a gente conheça toda a Bíblia. Não fique com preguiça de abrir a sua Bíblia, não fique com preguiça de entender a palavra de Deus, porque isso é muito importante. É daí que vem o nosso poder, nosso poder na oração. Então, 2 Coríntios 5:21 diz assim, queridos. 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Tenha essa certeza no seu coração. Você é a justiça de Deus. Você é justo e a sua oração tem muito poder. Isso é maravilhoso, querido, porque Deus, Ele nos ama muito. Deus nos ama demais e Ele nos faz mais que vencedores. Mas nós precisamos de conhecimento, de entendimento e a gente precisa entender de forma completa, sem dúvida nenhuma, que nós somos justiça de Deus. Então eu posso até trocar, queridos. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por mim, Joana, para que nele eu fosse feita justiça de Deus. Coisa linda, queridos. Então, o que advém disso? Agora, queridos, Ele quer que eu produza os frutos da justiça, como está escrito em 2 Coríntios 9:10. Vamos lá ver um pouquinho na frente. 2 Coríntios 9:10. Diz assim a palavra de Deus. Olha só o que está escrito. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês, da nossa justiça, da minha justiça, da sua justiça. Isso é muito importante, queridos. E Deus, Ele quer que a gente esteja ligadinho com Ele. Por quê, queridos? A justiça é a capacidade de permanecer na presença do Pai sem condenação nenhuma. É essa capacidade que nos torna justos, queridos. E essa justiça me dá o direito legal de usar o nome de Jesus. Coisa maravilhosa, queridos. Mas também me dá a capacidade de permanecer na presença de doenças e de todos os tipos de sequelas, de coisas ruins, das trevas, sem medo. E na presença de Satanás, olha isso, queridos. A justiça nos dá o direito de permanecer na presença de Satanás como Senhora, como Senhor absoluto, porque Deus nos fez justiça e Satanás não tem nenhum poder sobre o justo. Aleluia! Glória a Deus, queridos. Então, eu tenho praticado a justiça? E o que é praticar a justiça? Você já se perguntou? Você sabe o que é praticar a justiça? Praticar a justiça, querido, é uma coisa muito simples. Praticar a justiça é fazer as obras que Jesus fez. Porque, queridos, nós já aprendemos, nós assumimos o lugar de Jesus aqui nesta terra.
Nós estamos aqui para fazer as obras de Deus, como Jesus o fez quando estava aqui na terra. Nós estamos aqui assumindo o lugar de Jesus. Agora Deus está esperando por mim, queridos. Está esperando por vocês. Deus está esperando por mim para trazer essa verdade em evidência. A verdade da justiça de Deus através da minha vida. Isso é lindo. Ele quer que eu comece a viver essa justiça e a praticá-la, a quebrar o domínio de Satanás. Olha que coisa tão importante, tão grandiosa. Ele quer que eu comece a viver a justiça, a praticá-la, a quebrar o domínio de Satanás e a falar com autoridade, assim como Jesus fez quando estava aqui na terra. Isso é muito importante, queridos. Nós precisamos nos lembrar disso sempre e praticar isso para a glória de Deus. Nós precisamos entender que a justiça do Senhor está ao nosso dispor, que nós precisamos usar isso com sabedoria e com amor. É muito lindo. Presta atenção, queridos. Nós não vivemos confessando positivismo aleatoriamente. Nós não somos disso, queridos. Aquelas pessoas que buscam autoajuda e saem para a rua, não vai acontecer, não vai acontecer, ou vai acontecer, vai acontecer. Não, isso não é conosco, não é com o justo, não é com aqueles que têm um Pai soberano como o nosso. Por quê, queridos? Nós cremos em uma palavra de Deus que Deus vela para cumprir. Nós sabemos disso. Deus vela pela sua palavra para cumprir. Isso é lindo, é maravilhoso, queridos. Então, nós precisamos entender. O mundo tem a sua fé. Nós sabemos disso, queridos. Nós vemos muito isso. Mas nós temos a fé do tipo de Deus. Essa fé poderosa, grandiosa. O justo vive por essa fé e deve orar por essa fé. Isso é muito importante. Nós precisamos entender, queridos, e viver a nossa vida de acordo com isso, de acordo com aquilo que o Senhor coloca em nossa vida, em nossos corações. Agora, queridos, eu quero ver com vocês pelo menos 3 pontos importantes com relação a isso. Porque, queridos, o que é importante sobre esse assunto? Que você precisa saber para que tudo ocorra de forma sem erro, que funciona, de forma funcional, vamos dizer assim. Você precisa saber quem é que está orando, queridos. Você precisa saber disso. E quem é que está orando? O justo. O justo está orando. E você vai orar a quem? Você, como justiça de Deus, você vai orar a quem? Você tem que saber quem está ouvindo a sua oração. Isso é muito importante para que tudo ocorra sem dúvida nenhuma. Você não pode ter dúvida no seu coração. Então você precisa saber que você é um justo, está orando a Deus e que Ele está ouvindo a sua oração. E dentro disso, queridos, nós precisamos saber quem é que garante a nossa oração. Isso é muito importante, nós sabemos disso, mas não custa relembrarmos. Nós precisamos entender e viver isso de forma maravilhosa. O que garante, queridos, a nossa oração não é o fato de sermos bons, não é o fato de fazermos tudo certinho, de termos uma Bíblia, não é o fato de irmos à igreja. Não é isso que garante a oração do justo. Não é isso que garante a sua oração, não é isso que garante a minha oração. Nossa oração não pode ser baseada, querido, naquilo que nós estamos fazendo. Não, a nossa oração não está baseada no certo ou no errado. A nossa oração está baseada naquele que garante a nossa oração. Então, queridos, o que garante a nossa oração não é necessariamente o nosso procedimento. Porque, queridos, o nosso procedimento deve ser correto porque nós amamos a Deus e o respeitamos. Então, por isso temos um procedimento correto. Mas o que garante a nossa oração, queridos, sem sombra de dúvida, você já sabe disso, eu já sei disso. O que garante a nossa oração é o nome de Jesus, esse nome maravilhoso. Então, queridos, eu preciso entender, você precisa entender. Tem a filiação, tem a paternidade e tem a garantia. A filiação e a paternidade é a garantia que nós precisamos para a nossa oração ser confiante. Vamos ver o que está escrito, queridos? No livro de João,
diz assim. Deixa eu ler com você para que a gente entenda um pouquinho mais. João 16 e o versículo 23. Olha o que está escrito. Naquele dia vocês não me perguntarão nada. Em verdade, lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Aleluia, glória a Deus, queridos, que coisa maravilhosa. Isso é muito importante. E olha, ele disse assim, em verdade lhes digo. Ele está chamando a atenção. Ele repetiu, em verdade lhes digo. Ele está chamando a nossa atenção. Ele está chamando a atenção do justo para aquilo que ele tem para nós. Então, queridos, você tem a certeza da paternidade celestial? Isso é muito importante, querido, porque se você tem a certeza da paternidade celestial, você sabe que o seu pai é bom, você sabe que o seu pai é muito bom. Isso garante, queridos, a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa vida com Deus, a nossa vida de oração. Então, queridos, aqui está falando de filiação, de paternidade. E quando eu vou orar, é ao meu Pai. Quando eu estou orando, é ao meu Pai, esse Pai maravilhoso. Ele até já sabe tudo, queridos. Porque nós sabemos que Deus é onisciente, Ele sabe tudo. Mas, querido, Ele quer ouvir de mim, Ele quer intimidade comigo, Ele quer comunhão comigo, Ele quer comunhão com você, Ele quer intimidade com você. Porque Ele quer a nós, Ele quer a mim, Ele quer a você. Ele é o nosso Pai, Ele tem prazer na nossa companhia. Isso é lindo, queridos, isso é lindo. Lembre-se disso, Ele quer você. A oração é